A paz do Senhor! Vamos para mais uma mensagem do dia e hoje nós estamos aqui para falarmos de uma mulher muito importante, muito especial. Porém, não é licitado o seu nome. Nós vimos que a Bíblia ela tem algumas pessoas que tiveram a sua história registrada com os seus nomes, os lugares específicos, as suas identidades, mas tem outras pessoas que também deixaram a sua história, deixaram o registro, ficou o registro de todo o seu legado, porém não se menciona o nome. Essa mulher que hoje nós vamos falar algumas coisas dela, vamos aqui trazer uma reflexão sobre a sua vida. Ela é a mãe de Sansão. Ela teve uma fidelidade ao chamado de Deus. Quero ler aqui com vocês Juízes, lá no livro de Juízes, capítulo 13 e o versículo 3. Especificamente o versículo 3. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho e dará à luz a um filho. Olha que interessante, nós vemos aqui a mãe de Sansão. Quem foi Sansão? Foi o homem mais forte na história já registrada pela Bíblia Sagrada, que nós já sabemos e conhecemos a história de Sansão. Mas nós queremos falar hoje um pouquinho sobre a mãe de Sansão. A mãe de Sansão, ela foi uma mulher escolhida por Deus, ela teve um chamado por Deus para gerar este grande homem que seria um libertador, mostrando que o Senhor a via como uma mulher especial. Notem vocês que, apesar de ela ser citada e não ter o seu nome citado, somente a mulher de Manoá, ela era mulher estéril, outra característica que poderia fazer dela não notada por Deus. Mas eu acho tão lindo esse Deus que quando Ele escolhe, está escolhido. Glória a Deus. E ela tinha esse agrado, tinha esse olhar da parte de Deus, esse olhar todo especial para ela. Via ela como uma mulher especial e que poderia cumprir o propósito de Deus em sua vida. Nós vemos que essa mulher, ela obedeceu a ordem do anjo do Senhor. Aqui mesmo no capítulo 13, mais para frente, versículos 4 e 5, quando o versículo diz: agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Notem que tinha um propósito. Tinha um propósito para ela ser chamada para ser mãe deste nazireu de Deus. Que lindo, né? E nós vemos que ela prontamente obedeceu à voz do Senhor. Ela demonstrou a reverência, ela demonstrou temor a Deus, ouvindo atentamente as instruções
divinas. E ela, o que eu acho interessante nessa história dessa mulher é que ela compartilhava todas as seus contatos com Deus, com o anjo do Senhor. A Bíblia diz lá em Juízes capítulo 13, o versículo 6, olha só, ela compartilhava com o seu marido. O versículo 6 diz assim: então a mulher entrou e falou para o seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Ela compartilhava isso com o seu esposo. E mais à frente, ela fala no versículo 7, ele diz para ela: eis que tu conceberás e terás um filho, agora pois não bebas vinho nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Olha só. Então Manoá orou instantemente ao Senhor, versículo 8, e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Que linda essa unidade, que lindo esse comportamento de mãe e de pai, né? Nós percebemos aqui que os dois criaram Sansão, seguindo a orientação dada por Deus. E nós vemos que, apesar de todas as orientações seguidas, nós podemos refletir também que, embora ela tenha sido instruída a criar Sansão sobre um propósito divino, mas lá na frente ele se desviou do caminho de Deus, o que pode indicar, trazer indícios, né, na orientação e disciplina dele. A Bíblia não revela, né, mas nós vemos aí que por uma permissão de Deus, Sansão lá na frente se desvia dos caminhos do Senhor. Mas volto a dizer que tanto Manoá como o esposo, como a mãe de Sansão, o pai de Sansão, Manoá, como a mãe de Sansão, eles levaram bem à risca todas as instruções que Deus deixara para eles. E nós vemos aí que Deus tem propósito para cada mãe e para cada filho. Isso é uma lição que nos traz. Nós vemos que tem muitas mães, né, que trazem os seus filhos à igreja, ao templo, ensina. Nós vemos aí mães que trazem orientação aos seus filhos. A mãe de Sansão foi chamada para essa missão especial. E isso nos ensina que cada uma de nós mulheres, cada uma de vocês aí mãe, tem um papel importante na formação dos seus filhos para um propósito, que é o propósito de Deus. Onde muitas vezes nós não sabemos quais são os propósitos de Deus. Mas nós percebemos que a obediência, ela também gera frutos. Porque nós vemos que ela seguiu todas as instruções dadas pelo anjo. Foi tudo certinho ali. O anjo falava que ela não poderia, né? O versículo 4 diz assim que ela não podia beber, né? Bebida forte, vinho. Não podia comer coisa imunda. Então teve todo um procedimento para ela cumprir ali, teve todo um padrão para ela cumprir a esse chamado. E o que eu acho lindo é que ela seguiu todas as instruções dadas
pelo anjo, mostrando sempre que a obediência nos aproxima das bênçãos e das promessas divinas. Olha isso, que coisa linda. Então nós temos que avaliar e temos que refletir sobre isso. Nunca é de qualquer maneira, nunca é do jeito que a gente quer que seja. É sempre do jeito de Deus. E Deus, Ele sempre nos revela a sua vontade e a forma como é para ser. Eu acho tão interessante, tem algumas mulheres que às vezes choram, se lamentam, reclamam e dizem: mas eu criei meu filho, eu levei meu filho para a igreja, eu fiz tudo aquilo que era para ter feito, mas hoje ele já não está mais nos caminhos do Senhor. Mas nós vemos aqui essa história de Sansão, que Sansão foi consagrado a Deus. Nós vemos a consagração de Sansão a Deus. A sua vida era consagrada a Deus. Ele era nazireu de Deus. Ele também tinha regras a cumprir. Ele também tinha ali uma instrução a ser cumprida da parte do Senhor. Não poderia cortar o seu cabelo. E nós vemos toda aquela história, né, que até as crianças conhecem, essa história de Sansão, aonde ele foi também enganado ali, né, por aquela mulher, e veio a sua tragédia. Mas nós vemos que a criação dos nossos filhos devem ser baseadas na palavra. E Sansão foi consagrado, mas infelizmente ele fez a sua escolha. Então eu quero aqui dizer para você que está aí, se você ensinou, se você instruiu, se você trouxe palavra, trouxe ao templo, à igreja, fique tranquila, porque a sua parte você fez. Isso nos ensina que nós, pai, devemos instruir, devemos dar a base ali, mas cada filho, cada um é responsável por suas decisões e suas escolhas diante de Deus. Então descanse o seu coração e busque sempre a Deus para fortalecer o seu lar. Chame seu marido, compartilhe com ele tudo aquilo que Deus tem mostrado para você. Muitas vezes a gente quer ficar tudo para nós, né? Mas eu digo que às vezes compartilhar traz para nós até aquela sensação de leveza para nós, porque nós estamos aí compartilhando também. E busquem a Deus juntos. Isso traz ensinamentos para nós que um casamento baseado na fé, na oração, num ambiente espiritual, gera também um ambiente saudável para os nossos filhos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, ensina-nos a criar nossos filhos conforme o teu propósito, assim como a mãe de Sansão foi chamada a fazer. Dá-nos sabedoria, entendimento, graça, paciência e fidelidade para ensinar os teus caminhos. Que possamos ser mães e mulheres comprometidas com a tua vontade. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque sempre o Senhor nos ouve. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e se inscreva em nosso canal, compartilhe essas mensagens, ative aí o sininho para estar sempre acompanhando aqui os nossos vídeos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Beijos no coração.